Dona Gessi está em tratamento de câncer de mama há 9 meses. Fez cirurgia e, desde abril, faz quimioterapia no Hospital do Câncer de Uberlândia. Por causa da pandemia da Covid-19 e da quantidade de pessoas que frequentam a unidade de saúde, a aposentada tem medo de ficar doente ou contaminar os familiares. Olha, tem sido um pouco difícil, né? Às vezes a gente tem ansiedade, às vezes insônia, medo, porque a gente fica indo ao hospital para fazer tratamento, né? Mas, tirando isso, eu estou levando bem, eu acho que sim. Para controlar o medo e as crises de ansiedade, Dona Gessi, que já trabalhou como auxiliar de enfermagem por mais de 30 anos, se dedica às tarefas de casa, ao cuidado com as plantas e brincadeiras com a Lili, a cachorrinha de estimação da família. Eu continuo fazendo a lida da casa normalmente, né? Gosto de cuidar das minhas plantinhas. Tenho uma cachorrinha que eu gosto muito de brincar com ela. Leio de vez em quando. E gosto de assistir telejornais, gosto de estar me informando, vou muito nas redes sociais, gosto muito. Desde o início da pandemia do coronavírus, o medo tem sido companheiro de muita gente. São quase 2 milhões de infectados e mais de 70 mil mortes no Brasil. Se nós perder o emprego e ficar doente, o que será? Ficar doente. Estou morrendo de medo. Eu tenho medo de alguém da minha família dar, eu mesmo. Ainda mais eu que trabalho com idoso, né? Tem que ter muitos cuidados, né? Então eu tenho medo, sim. Falar que não tem, eu tenho, né? Morro de medo de perder a minha família. Não pensa assim não, se pensar fica pior, né? Leva uma boa, sem esse pensamento negativo. Eu tenho medo por causa da minha filha, né? Porque eu só tenho ela no mundo e fazer o quê, né? A gente tem que ter medo e cuidar, tomar os cuidados, né? Mudanças na rotina, perdas financeiras, solidão e incerteza sobre o futuro pós-pandemia. Questões que, de acordo com esta psicóloga, geram muitos medos. Mas para a profissional, neste momento, é um sentimento natural. O medo é um grande parceiro, um grande aliado. Ele nos protege, muitas vezes, de situações que realmente podem me levar para um risco. Então, se eu não tiver medo de altura, facilmente eu vou cair de um prédio. Então, esse medo ele precisa estar comigo minimamente para eu sobreviver. A questão é que quando o medo ele é muito grande, isso me paralisa e eu começo a criar fantasias na minha mente, eu crio histórias na minha mente e reajo de acordo com essas histórias, com essa criação mental. E a partir disso eu começo a viver de uma forma muito sofrida. Antes da pandemia, mas na pandemia piorou cada vez mais. Porque eu fico pensando, muita pessoa não respeita, não usa máscara, muitas coisas. Se eu olhar aqui na praça, tem muita pessoa que está sem máscara, essas coisas. Também que a partir do momento que você fica muito tempo em casa, sabe? A partir do momento que você fica com a mente vazia, ela já abre espaço para encher de maldade, sabe? E quando você tem ansiedade, aí as coisas pioram muito mais. Segundo especialistas, o medo intenso e frequente pode trazer várias complicações para a saúde mental das pessoas, entre elas o transtorno do pânico e a ansiedade generalizada. Esse medo intenso e frequente, ele libera cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele gera um prejuízo muito grave no sistema imunológico, na imunidade da pessoa. Então, quanto mais a pessoa tem medo de contrair o vírus, fisiologicamente, mais ela se desprotege e mais ela realmente tem uma facilidade em contrair esse vírus. Daí a necessidade de cuidar da saúde mental. Neste período de isolamento social, é importante ocupar o tempo com atividades que sejam prazerosas e promovam relaxamento. E se a pessoa notar alterações na rotina, é preciso buscar ajuda. Uma conversa com amigos ou profissionais pode fazer a diferença. Então, se eu precisar de conversar com uma amiga, com uma pessoa que é importante, eu posso pegar o telefone e conversar com ela. Então, é muito importante nós buscarmos apoio e amparo nessas situações. E é importante também ocupar o tempo? Sim, ocupar o tempo com aquilo que me dá sentido, que me dá prazer e que eu gosto, que muitas vezes aquilo que eu gostava antes. É uma forma de me conectar com aquela pessoa que era antes da pandemia. E isso também pode me trazer um bem-estar. Apesar de toda a insegurança do momento, a aposentada está otimista. Acredita que tudo vai dar certo. É questão de tempo. Creio firmemente que Deus está no controle de tudo
e que eu vou ser curada e que a gente vai sair dessa pandemia, a gente vai sair um pouco machucado, porque são muitas pessoas, milhares de famílias, né, perdendo seus entes queridos, mas a gente vai sair, se Deus quiser.